Bom dia! Estamos aqui para vos dar a conhecer os trabalhos realizados pela nossa turma 11ª LH4, na disciplina de História A, em parceria com a Biblioteca Escolar, no âmbito do projeto Direitos Humanos. Os direitos humanos, segundo a Organização das Nações Unidas, são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a desigualdade humana. Como alunos de Línguas e Humanidades e da disciplina de História, temos consciência que os direitos humanos são garantias históricas que pensamos adquiridas, mas que mudaram ao longo da existência do homem, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Nem sempre os governos as defenderam, nem sempre foram iguais e aplicados a todos. Em pleno século XXI, é preciso assimilar que a luta por estes direitos é longa. Ainda antes de 1948, ano da Declaração Universal dos Direitos do Homem, princípios e garantias de proteção aos direitos básicos do indivíduo surgiram ao longo da história e ainda hoje são esquecidos e desrespeitados em muitas partes do globo, colocando muitos homens, mulheres e crianças em situações de opressão, intolerância, discriminação e exploração. É neste contexto que vamos dar início às apresentações. Bom dia, eu sou a Inês e junto com as minhas colegas Margarida e Maria vamos apresentar o nosso trabalho sobre a escravatura. A escravatura é a prática social em que o ser humano tem direitos de propriedade sobre o outro. Aqui, homens, mulheres e crianças são tratados como mercadoria. Esta situação é aceite desde os primórdios das civilizações humanas, mas vai se intensificar a partir do século XVI até ao século XIX. Começa por haver uma substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro está relacionado com o mercantilismo e o comércio triangular. O comércio triangular une comercialmente 3 continentes: a África, a América e a Europa, como podemos ver nesta imagem. Na África, os escravos eram trocados por produtos manufaturados, como tecidos garridos, bugigangas, armas de fogo. Eram transportados pelos europeus para a América e eram trocados para trabalhar na agricultura, nas minas ou engenhos. A caminho da América, os navios levavam em torno de 300 a 500 escravos e a viagem demorava mais de um mês. As condições de transporte eram desumanas. Os escravos eram aglomerados em porões, o que tornava difícil de respirar e facilitava a transmissão de doenças, como, por exemplo, a varíola, o sarampo, a febre amarela e doenças gastrointestinais. A chegada da América, os escravos chegavam num estado deplorável e depois eram vendidos para donos de minas e plantações em troca de seus produtos: o açúcar, tabaco e moedas de ouro e prata. Da mão de obra escrava vinha para a Europa o açúcar, o algodão, o trigo, o tabaco, as peles e a madeira. Em Portugal é um exemplo da exploração do comércio triangular. Mantinha feitorias por toda a costa atlântica africana, onde eram transportados escravos negros para o Brasil. Já que a resistência dos indígenas era muito grande contra a escravatura, então tiveram que trocar a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Em síntese, podemos ver que este sistema mercantil durou muito tempo, pois enriquecia os países colonizadores até chegar a ser extinto, proibido por lei, no século XIX. Me chamo Sofia Barreto, junto com os meus colegas Eliane e Diogo, iremos apresentar-vos o trabalho sobre o Padre Antônio Vieira. Ele foi um dos precursores dos direitos humanos e nesse trabalho iremos apresentar-vos tanto a biografia quanto o ponto principal do trabalho, que é a sua posição de defesa em relação aos índios brasileiros. Sendo considerado um grande escritor, orador e religioso português, o Padre Antônio Vieira nasceu em 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa.
Ainda novo, entrou na Companhia de Jesus e em 1626 formou-se noviço. Apesar de estudar teologia, ele também estudou matemática, física, lógica, entre outras matérias. Ele ensinou retórica ainda no corrente ano de 1626 e foi designado para registrar o trabalho da Companhia de Jesus aos seus superiores. Exercendo sua função de pregador, ele falava sobre assuntos como a defesa da colônia brasileira e esforçava-se na revitalização do catolicismo. Com esse seu talento na oratória, ele conseguiu chamar a atenção do rei da época, que era o Dom João IV, sendo nomeado como pregador régio. Obviamente, ocorreram muitos outros fatos a respeito da sua vida, mas achamos que esses eram os mais importantes. Ele veio a falecer na Bahia no ano de 1697, com 89 anos. Apesar de Padre António Vieira não se considerar um escritor, mas sim um missionário e um pregador, cartas, textos proféticos e sermões traduzem o pensamento e a genialidade do orador que dominava a arte da palavra. Assim sendo, temos alguns exemplos de sermões, como por exemplo o Sermão da 60ª, que foi escrito em 1655, que era um sermão repleto de uma temática pautada na religiosidade, o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda, o Sermão de Santo António aos Peixes, que é uma das obras mais conhecidas de Padre António Vieira, e o Sermão do Mandato. Como eu tinha dito, o Padre António Vieira possuía uma certa empatia pelos índios e por isso ele reclamava e exigia que estes fossem tratados como seres humanos. Apesar de ser obrigado a deixar o Maranhão, devido aos senhores de escravos que não estavam de acordo com as suas ideias, Padre António Vieira sempre permaneceu firme na sua posição de defesa dos índios e daí ser considerado um homem à frente do seu tempo naquilo que pregava e naquilo que escrevia. Nesta citação podemos ver que os índios eram tratados com brutalidade e barbaridade, eram usados e levados para depois serem vendidos e escravizados, ou seja, a condição dos índios era precária, pois eles não eram vistos como seres humanos. António Vieira não só defendia os índios, como também defendia os cristãos novos. Na época, a escravatura negra era aceitável, mas isso não anula o esforço que Padre António Vieira fez em ajudar os índios e os cristãos novos. E de 1665 a 1667, Padre António Vieira foi preso em Coimbra pela Inquisição devido a algumas obras que publicou, como por exemplo Quinto Império, História do Futuro e Chave dos Profetas. Espero que tenham gostado. Olá, bom dia a todos. Eu sou Daniel e estou aqui com as minhas colegas Francisca e Carolina para dar continuidade aos trabalhos anteriores. Vamos falar de Bartolomeu de Las Casas, mais um defensor dos direitos humanos. Bartolomeu de Las Casas nasceu em Sevilha. Não sabe a data ao certo, mas possivelmente foi entre 1476 a 1478. Estudou em Salamanca, o que contribuiu para a sua vida como teólogo, jurista e escritor. Anos depois, torna-se colono, doutrinário e clérigo, o que influencia na sua luta contra a defesa indígena. A sua vida como colono inicia-se em 1502, com a sua chegada pela primeira vez à América. No começo, participa como colono em ataques a civilizações indígenas, maltratando e explorando os nativos. Com a sua estadia na América, percebe o lado sombrio dos espanhóis, movidos pela ganância e o interesse de adquirir mais terras através da escravatura. Com isso, decide voltar à Europa para terminar os estudos ressentido com a atitude dos espanhóis. Após terminar os seus estudos, regressa novamente à colónia com outra mentalidade, percebe que a colonização não deveria ser sinónimo de violência e maus tratos, queria por fim esta prática violenta, dizendo que a junção de culturas e até mesmo a aprendizagem sobre as culturas indígenas deveriam ser apreendidas e estudadas, melhorando assim o contacto entre os nativos e os espanhóis. Não esquecendo que Bartolomeu de Las Casas fazia parte da Igreja, o seu grande objetivo era também evangelizar os povos indígenas e que isto levaria a um processo de amizade e libertação. Sempre na luta contra os índios e depois de diversas viagens da América para a Espanha e diversas conferências com a corte espanhola, consegue finalmente com que o rei de Espanha emita um decreto que proíbe a escravização dos indígenas nas colónias espanholas, mas infelizmente esta decisão era bastante incumprida, o que
acabava por fazer com que os índios continuassem a ser submetidos a tarefas onde eram governados e submissos dos espanhóis, como a encomenda e a mita. Apesar desses incumprimentos, Bartolomeu nunca deixou de lutar pelos direitos dos indígenas, defendia que estes deveriam ser respeitados e possuíam direitos que deveriam ser comuns a todos, como o direito à sua liberdade, à razão e à dignidade própria, e que os espanhóis não deveriam impor a sua autoridade sobre os nativos. Bem, foi muito difícil para Bartolomeu das Casas lutar pela defesa dos índios, porque na Espanha tinha várias pessoas que iam contra as ideias dele. Pessoas tal como João Gineste Sepúlveda, que era um filósofo que acreditava que os índios careciam de ciências e direitos humanitários e não deviam ser ensinados e deviam apenas servir como mão de obra, etc. Bartolomeu das Casas teve de defender bastante também contra várias atuações da Igreja. Ele era muito odiado pelos colonos e, apesar da carta que o rei tinha escrito para acabar com a exploração dos indígenas, poucos funcionários reais o apoiavam na sua missão. Após diversas viagens entre a Europa e as colónias espanholas, Bartolomeu acaba por se fixar na sua casa, Salamanca, em 1547, onde a partir daí continua a dedicar-se à defesa dos índios. Ele morre em 1566 e deixa-nos obras como a brevíssima relação da destruição das Índias Ocidentais, que narra algumas atrocidades cometidas pelos colonos nas colónias, e a história das Índias, que basicamente previa a destruição da Espanha como castigo pelas maldades que os colonos faziam aos indígenas. Este foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Bom dia, eu sou a Mariana e juntamente com as minhas colegas Bárbara e Ana vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um dos resultados da Revolução Francesa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais iluministas, tendo-se iniciado o processo da universalização dos direitos do homem e do cidadão, sendo assim um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. Antes deste acontecimento, houve a pré-revolução, onde a França vivia numa monarquia absoluta e o país se encontrava numa grande crise fiscal. Este período estava sob a influência católica e as relações feudais. As causas que levaram à Revolução Francesa foram a difusão das ideias iluministas, o absolutismo, o Estado francês gastava mais do que arrecadava, envolvia-se constantemente em guerras, e disso temos o exemplo da Guerra dos 7 Anos, e o país também se encontrava em constante crise económica. Este acontecimento teve dividido em 3 fases. Na primeira fase surgiu a monarquia constitucional, na segunda fase ocorreu o período da Convenção, também conhecido como Terror, e na terceira fase foi criado o Diretório, que se encontrava sob a liderança girondina. É no ano de 1799 que Napoleão Bonaparte assume o poder em França. Como já foi dito anteriormente, em 1791 surgiu a nova Constituição, que pôs fim ao antigo regime, e com isto surgiu a monarquia constitucional, que trouxe alterações políticas e sociais. Foi com a criação da Convenção que trouxe o fim da monarquia constitucional. Este período foi marcado pela radicalização jacobina. Por fim, na terceira fase, surgiu o Diretório, durante o período de tempo onde a Revolução Francesa estava na mão dos girondinos e da alta burguesia francesa. 4 anos depois, Napoleão assumiu o poder do Estado e criou-se o Consulado. Este período foi marcado por alterações políticas, económicas e sociais e pelo fim dos privilégios feudais. Napoleão Bonaparte foi o imperador dos franceses, conhecido por Napoleão I, que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e ficou conhecido pelas suas lideranças militares de sucesso. Esta revolução teve como resultado a conquista do poder político pela burguesia e transformação da França, o que resultou em várias medidas. Destas medidas temos como exemplo a abolição das guildas de corporações, a abolição dos privilégios particulares, a abolição dos direitos senhoriais, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a igualdade perante a lei. A primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão sofreu várias influências. A Declaração dos Direitos de Virgínia, a influência da Revolução Americana,
ideias iluministas e ideias individualistas dos burgueses. Este apresenta vários artigos muito importantes, mas vou referir os mais relevantes, como por exemplo o artigo 1, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O artigo 9, todo o acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, e se julgar indispensável, prendê-lo. Todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. O artigo 11, a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos pela lei. Artigo 17. Como propriedade é um direito inviolável sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indemnização. Então, este é o nosso trabalho, espero que tenham gostado e ficado a saber um pouco mais acerca deste tema. Obrigada. Eu e a minha colega Luísa ficámos encarregues de trabalhar o Holocausto. Este foi um período da história onde um governo de um país, neste caso o governo nazi Hitler, não respeitou os direitos humanos presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta foi uma das maiores atrocidades e violações cometidas na história da humanidade. O Holocausto foi o nome dado ao genocídio de mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial por parte dos nazis. Faziam parte destes 6 milhões de pessoas judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e até mesmo pessoas com problemas físicos ou psicológicos. Os nazis tinham estas pessoas presas em campos de concentração, onde as exploravam a nível laboral e posteriormente as matavam. O Holocausto aconteceu devido à presença do forte antissemitismo na Alemanha. O antissemitismo é o preconceito contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios ou judeus. Isto defendia a purificação da raça alemã, que era considerada uma raça superior, e atribuía todos os males que estavam a acontecer na sociedade alemã aos judeus. A difusão destes ideais estava ligada ao darwinismo social, que defendia a ideia de que existiam povos biologicamente superiores. Foi daqui que nasceu o arianismo, ou a chamada raça ariana, que via o homem germânico, o homem alemão, como naturalmente superior aos outros povos. O antissemitismo surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, num período em que a Alemanha estava devastada e humilhada após o conflito. A sua economia tinha sofrido graves consequências e abriu-se então caminho para o discurso nacionalista e extremista que eram difundidos por certos cidadãos alemães. Estes cidadãos organizaram-se num sistema político, nomeado pelo Partido Social Democrata, que ficou também conhecido como República de Weimar, que se estendeu de 1919 a 1933. Então, como já dissemos anteriormente, todo o tipo de conspiração passou a ser destilado contra os judeus, e então, quando os nazis chegaram ao poder, o discurso de ódio virou a ação, começando com as leis de Nuremberg e de seguida a Noite do Cristal. As leis de Nuremberg foram redigidas por ordem direta de Hitler, em 1935, abrangendo questões como cidadania, miscigenação e a bandeira alemã. A Lei de Proteção do Sangue e da Honra alemã proibia o matrimónio entre judeus e não-judeus, e já a Lei de Cidadania do Reich estipulava que só pessoas de sangue ou ascendência alemã podiam ser cidadãos da Alemanha. Esta lei definia quem era ou não era alemão e também quem era ou não era judeu. A Noite de Cristal foi o marco que inaugurou a fase da violência entre 9 e 10 de novembro de 1938. Este foi um ataque realizado pelo governo alemão contra a população judia que residia no país, com o objetivo de transmitir aos judeus que a violência contra eles aumentaria consideravelmente. Foram atacadas sinagogas, lojas e residências por todo o país, milhares de pessoas foram agredidas e muitas acabaram por morrer graças às agressões, e os 30 mil judeus que foram presos foram encaminhados para os campos de concentração. Após o começo da Segunda Guerra Mundial e também inaugurada a fase de violência, em 1939, o debate no interior do partido nazi era a questão judia. O que fazer com os judeus? Uma vez que Hitler queria, no fim do conflito, exterminar todos os judeus da Alemanha. Então foi criado o Plano de Solução Final, que tinha o objetivo de exterminar todos os judeus. Dando início assim a várias ações, nomeadamente os grupos de extermínio Einsatzgruppen, que eram grupos de operações subordinadas aos SS, organizações militares também ligadas ao partido nazi. Estes eram treinados para matar aqueles que eram indesejados, ou seja, os judeus.
Um massacre bastante conhecido é o de Babi Yar, onde mais de 30 mil judeus foram fuzilados e colocados em valas comuns. Outra destas ações foi a criação dos campos de concentração, locais criados pelos nazis de modo a acelerar o extermínio dos judeus, uma vez que os grupos de extermínio não estavam a ser capazes de promover a matança à velocidade que o governo alemão desejava. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração de Auschwitz, que era o maior e mais terrível campo de extermínio, e no auge do Holocausto eram assassinadas cerca de 6 mil pessoas por dia neste local. Foi no dia 8 de maio de 1945, com a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, que o Holocausto chegou ao fim. Deste modo, à medida que os nazis iam perdendo território, os prisioneiros dos campos de concentração eram libertados pelas forças aliadas. Logicamente, o Holocausto violou inúmeros direitos humanos, nomeadamente o artigo 1, 3, 5 e 9, presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obrigada. Boa tarde. Em sequência do trabalho do grupo anterior, nós vamos abordar mais detalhadamente os campos de concentração. O que são, quando surgiram, quais os seus tipos e daremos os principais exemplos. Um campo de concentração é um centro de confinamento militar permanentemente vigiado que serve para deter prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos. O primeiro campo de concentração nazi foi Dachau, construído em 1933, com o objetivo de abrigar comunistas e social-democratas. Com o tempo, passou a ser usado no extermínio dos judeus. Existem 3 tipos de campos de concentração. Os de trânsito, que abrigavam prisioneiros, principalmente judeus, que seriam transportados para os campos de extermínio. Os campos de trabalho, onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar sem descanso, recebendo o mínimo para sobreviver. E, por último, os campos de extermínio, onde os prisioneiros eram diretamente encaminhados para a morte através das câmaras de gás ou dos crematórios. O maior e mais famoso campo de concentração é o de Auschwitz, dividido em 3 campos principais e 45 subcampos satélites, com cerca de 1,3 milhões de mortos, a grande maioria judeus. Aqui temos imagens da entrada do campo, tiradas numa visita de estudo da nossa escola. Aqui a entrada ao bloco de extermínio. O exterior do campo. As instalações. Aqui temos provas dos crimes, onde temos pertences retirados às vítimas. O crematório e a câmara de gás. Depois, a libertação ocorreu a 27 de janeiro de 1945, com a chegada das tropas soviéticas. Sobibor foi outro campo de concentração. Este estava localizado na Polónia e resultou na morte de 260 mil pessoas. Este campo não possui muitas imagens. Esta é uma das únicas imagens que nós conseguimos encontrar. Ali temos um memorial. Isto é devido ao facto de, após a derrota nazi, os alemães destruíram o local para encobrir os crimes contra a humanidade. O campo de Theresienstadt é um exemplo de campo de trânsito. Foi construído na República Tcheca. Para além de ele ter transferido cerca de 90 mil pessoas para campos de extermínio, ele também acabou se transformando em um. Temos aqui fotos do campo. Esse é o crematório do atual memorial. Aqui as instalações do campo, uma casa de banho, a entrada do bloco A e o quarto onde eles dormiam. E aqui, como eu já disse, inicialmente esse campo não era um campo de extermínio, por isso ele não tinha crematório e câmaras de gás. Os presos eram enforcados ou mortos no campo de fuzilamento. Mais tarde é que criaram o crematório que vemos aqui. O campo de Płazow foi um campo pequeno, construído na Cracóvia, e lá cerca de 9 mil judeus foram assassinados. Esse também é um daqueles campos que foram destruídos após a libertação e só restaram ruínas. Treblinka era um campo que inicialmente era de trabalho, mas que passou a ser também de extermínio. Aqui morreram cerca de 900 mil judeus. Este campo também não tem muitas fotos, pois, tal como o outro, também foi destruído. Temos ali só o memorial.
Belzec foi o primeiro campo de concentração de extermínio alemão por câmara de gás e crematório. Estima-se a morte de 500 mil judeus. Nestas imagens podemos ver a entrada do campo, ali pertences das vítimas e depois temos ali o memorial atualmente. O campo de Chelm também se localizava na Polônia. Cerca de 340 mil judeus foram assassinados lá até a libertação pelos soviéticos. Temos aqui imagens da estação ferroviária que levava os judeus até o local onde eles seriam assassinados. Aqui, a casa senhorial e a entrada do campo de concentração. Campo de Majdanek. Foi um campo inicialmente de trabalho que escravizava os judeus no fabrico de armas e munições e tornou-se depois um campo de extermínio. Temos aqui imagens do crematório que foi construído. Aqui uma imagem do território que ele abrangia, a vista aérea, o memorial e o dormitório. Jasenovac foi um campo de extermínio localizado na Croácia, no movimento fascista croata, o Stasi, que era então um movimento genocida e terrorista croata nazi, que dizimou sob o comando e a dependência alemã cerca de 97 mil judeus. Aqui podemos ver então a imagem de um guarda obrigar um prisioneiro a entrar num fosso, onde este iria ser assassinado. Depois ao lado temos o memorial das vítimas. Aqui temos mais imagens. O campo de Dachau foi então, como já referimos anteriormente, o primeiro campo de concentração nazi. Inicialmente era um campo de trabalho e depois tornou-se num campo de extermínio e teve cerca de 40 mil judeus assassinados. Aqui vamos ter então imagens do campo. Ali o forno crematório, a vista aérea. Mali Trostnets era então um campo de extermínio na Bielorrússia, que assassinou cerca de 65 mil judeus. Aqui nestas fotos podemos ver o campo. Aqui o memorial. Naxville foi o único campo de concentração na França. Além de campo de extermínio, fazia também experiências com gases letais e estudos anatômicos com os restos mortais dos judeus. Aqui podemos ver imagens do portão de entrada do campo. Aqui, uma das mesas que eram usadas na autópsia, um dos crematórios e no meio o memorial. Esperamos que a partir desse trabalho e das imagens fortes tenham ficado a saber mais sobre a realidade dos diversos campos de concentração. O nosso grupo, constituído por mim, pela Beatriz e pelo Carlos, trabalhou a segunda Declaração dos Direitos Humanos. Neste trabalho vamos falar sobre o que causou a segunda Declaração dos Direitos Humanos, quais direitos é que foram assinados pela maior parte dos países e quais direitos é que ainda são violados e aonde. A segunda Declaração dos Direitos Humanos foi elaborada um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946. Está relacionada com eventos que se passaram na Segunda Guerra Mundial, como por exemplo o Holocausto e os bombardeamentos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E neste contexto, as grandes autoridades do mundo resolveram organizar um documento para que pudessem evitar que genocídios como esses acontecessem novamente. Durante o ano de 1946, diversos nazis que participaram na Segunda Guerra Mundial foram interrogados e obrigados a confessar os crimes horríveis que cometeram. Isso levou a ONU a reunir-se e, com a liderança de Eleanor Roosevelt, resolveram criar um documento dos direitos humanos, que foi apenas ratificado em 1948. Esta declaração contém 30 artigos e aborda questões relativas à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direito à propriedade, e condena práticas como a tortura e escravidão. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito,
É o princípio base para todos os outros direitos. A forma como são escritos demonstram os direitos como uma garantia dos seres humanos, mas na verdade sempre foram violados. Tal como o meu colega referiu, os direitos humanos ainda são violados, infelizmente, começando pelo principal artigo da liberdade e igualdade, devido à desigualdade de rendimentos, pobreza, etc. Tal como o artigo 3 do direito à vida, sendo contrariado em países com pena de morte, tal como o tráfico de seres humanos, por exemplo, na tortura, que viola o direito 4 e 5, e não só, também em casos de ditadura, quando vários prisioneiros são levados à tortura. Também como o casamento pelo consentimento de ambos, e a liberdade de expressão e muitos outros artigos são violados em muitas situações e países, e principalmente, como eu já referi, em casos de ditaduras. Por fim, a discriminação salarial entre homens e mulheres, que ainda está presente, apesar de muitos não estarem cientes do mesmo. Encontramos aqui algumas fotos relacionadas com a violação do artigo número 16, quando mostra uma criança de 6 anos a casar com um homem de 35 na Índia, a violação do artigo número 13, a violação número 4 e 5, onde está demonstrada a tortura. Espero que o nosso trabalho tenha sido informativo e tenhamos sempre em consideração os direitos humanos, tendo uma grande luta pela frente. Olá, bom dia. O meu nome é Erika Martins e estas são as minhas colegas Vânia Alves e Beatriz Araújo. Tal como os outros grupos anteriores referiram, desde há muito tempo que se tenta combater a violação dos direitos humanos, centrando-se mais especificamente na atualidade no tema dos refugiados. Como este é um trabalho também de sensibilização, nós decidimos colocar inicialmente esta frase do ativista e comentarista, para que antes de qualquer julgamento consigam perceber que um refugiado pode ser qualquer um, tu ou eu, e a chamada crise dos refugiados é uma crise humana. Os refugiados são então pessoas comuns, homens, mulheres e crianças, foram forçadas a abandonar os seus lares e por esse motivo procuram refúgio noutros países para reconstituírem as suas vidas com dignidade e num ambiente de paz e tranquilidade. As principais causas que levam os refugiados a abandonarem os seus países são os conflitos armados e a violência generalizada, as perseguições a vários tipos, religiosas, por motivos de nacionalidade, raça, grupo social e opinião pública, a procura de melhores condições de vida e de trabalho, também a pobreza extrema, que é provocada pelo desemprego e pelos conflitos, e a procura de uma melhor educação para os seus filhos. O início dos maiores deslocamentos de refugiados no mundo ocorreu após o período pós-guerra e desde então o número de refugiados em todo o mundo não parou de crescer. A maioria das pessoas pode confiar nos seus governos para garantir e proteger os seus direitos e a sua segurança física, mas no caso dos refugiados, o país de origem demonstrou ser incapaz de garantir tais direitos. Por esse motivo foi necessário tomar algumas medidas de proteção e para os mais fragilizados, surgindo assim a Acnur. Para complementar o que a minha colega Erika acabou de dizer, a Acnur foi criada a 14 de dezembro de 1950 pela ONU, com o objetivo de ajudar os europeus deslocados, e desde então têm trabalhado para apoiar os refugiados nas diversas crises e situações. Em relação à crise de migração na União Europeia, nos últimos anos a Europa teve de responder ao desafio migratório mais grave desde o fim da Segunda Guerra Mundial, devido a conflitos, terror e perseguições nos próprios países. O fluxo de migrantes e requerentes de asilo demonstrou a necessidade de políticas europeias de asilo e migração mais justas e eficazes. A ação da União Europeia. O aumento da migração levou a uma resposta da UE a vários níveis, políticas, reformas e respostas comuns, que permitiu à União Europeia organizar-se de uma melhor forma para conseguirem alcançar o principal objetivo, que era salvar o maior número de vidas possíveis. Continuando agora com a apresentação, ou irem falar sobre os países da União Europeia que acolhem mais refugiados. Os refugiados são um tema de destaque em todo o mundo, como todos sabemos, e o acolhimento é feito maioritariamente por países desenvolvidos, ou seja, no caso, países com melhores condições de vida e segurança. A maior parte destes países faz parte da União Europeia e os que mais acolheram refugiados ao longo do tempo foram, como podemos ver, a França, Itália e Áustria.
Como acontece em vários outros países, também chegam a Portugal bastantes refugiados. Devido a isso, houve a necessidade de uma criação, houve a necessidade da criação de uma ONG para uma ajuda mais organizada. Assim surgiu a CPR, que tem como missão defender e promover o direito de asilo em Portugal. A CPR funciona em várias áreas de intervenção, tal como podemos ver o apoio social, apoio jurídico, informação e divulgação pública, integração profissional e o ensino de português de língua estrangeira.